Oi, gente, tudo bem? Olha, eu resolvi gravar pequenos vídeos para ajudar aos alunos que tiveram dificuldade de fazer as atividades práticas e também para aqueles que ingressaram de forma tardia no curso, tá? Então, esse primeiro vídeo que eu vou fazer é para poder ensinar vocês como montar um TA manual alternativo, certo? Eu falo alternativo por quê? Porque existem TAs manuais no mercado para serem vendidos e que não são baratos, né? Então, como o foco da nossa UC não é trabalhar com tecelagem, eu preferi dar alternativas para que vocês pudessem conhecer de que forma que vocês podem construir, de que forma é construído o tecido, né, o tecido plano, e de que maneira que vocês podem utilizar materiais alternativos para construir esses teais e compor algumas superfícies têxteis para serem aplicados em produtos, tá? Então, conhecendo a forma em que se constrói a superfície têxtil, você pode desdobrar isso em um produto. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Deixa eu só trocar a câmera para compartilhar. Isso aqui eu estou compartilhando mais com as alunas que entraram tardiamente no curso, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a outra câmera. Aqui. Aqui. Ó, esses aqui foram algumas tramas que eu construí com tear manual, certo? São tramas com a trama tipo tela. Isso quer dizer o quê? Porque nós temos três tipos de características de tipo de entrelaçamento de fios, né? É o tipo tela, o tipo sarja e o tipo cetim. Então, são entrelaçamentos diferentes. O mais simples é esse entrelaçamento, que é o entrelaçamento de tela, e que eu propus que vocês fizessem uma atividade prática, né, construindo o TA e fazendo esse entrelaçamento com fios da preferência de vocês. Poderia ser fios, poderia ser ligas, como poderia também ser fios de malha, né? Isso aqui são fios de malha que foram cortados. Perceba que esse entrelaçamento aqui fica elástico. Existe o nome dos entrelaçamentos de fios, né? Para poder vocês conhecerem e relembrar quem assistiu essa aula. Os fios que correm no comprimento do tecido a gente chama de urdidura ou urdume, né? Então, esses fios que estão aqui em vermelho é o urdume do tecido, tá? Os que estão na horizontal em azul, em rosa, essa cianinha aqui vermelha, aqui em rosa e em azul, aqui a gente chama de trama. Então, a característica do tecido plano é o entrelaçamento de fios de urdume e da trama. Então, aí, com o TA manual, ó, perceba que foi retalho de tecido, algumas pontas estão soltas, eu teria que costurar e não costurei, né? Mas isso aqui é retalho de tecido. Isso aqui é uma boa técnica também para a gente trabalhar questões relacionadas à sustentabilidade, né? Aproveitamento de materiais para evitar o descarte. Tá? Eu fiz esse primeiro, fiz esse outro com a opção de colocar outros materiais sem ser o tecido em si, ou sem ser o fio em si. Aqui são fios de linha, de crochê, né? E são fitas, e aqui liga de renda. Tá? A luz está estourando um pouquinho, porque eu estou bem junto da minha janela, certo? Mas eu procurei a melhor posição para poder ficar claro, para vocês enxergarem bem. Tá? Então, é o mesmo ponto do primeiro, né? O mesmo tipo de ligamento do primeiro, o ligamento de trama, e esse segundo aqui foi o mesmo tipo de ligamento, mas com outro tipo de material. Tá? Esse aqui também é o mesmo tipo de ligamento. Entretanto, eu fiz esse aqui sem ser com tear manual. Eu fiz esse entrelaçamento de forma manual, utilizando o mesmo tipo de entrelaçamento, porém eu usei como base um tecido. Peguei um pedaço de tecido, costurei os fios do urdume, né, que são os mais longos, né, costurei na parte superior, costurei na parte inferior, ele tensionado, e depois eu vim com os fios da trama, que são esses na largura da peça, costurei apenas uma lateral
e vim entrelaçando, ó. Passei o amarelinho primeiro, ó, um por baixo, outro por cima, né? Ele passou por baixo da primeira cor, por cima do segundo, por baixo do terceiro, por cima do quarto, por cima do quinto, ou por baixo do quinto, por cima do sexto e por baixo do sétimo. Então, o entrelaçamento de trama tem essa característica, né? Ele tem um movimento de subir e descer entre as linhas do urdume, formando essa trama. Então, percebo que aqui a diferença, a variante aqui está em quê? Na largura das fitas que eu utilizei e nas cores. Né? Criou um padrão que imita muito um xadrez, né? Ficou um xadrez. Tá? Então, é o mesmo tipo de ligamento e utilizando materiais diferentes e de larguras diferentes. Tá? E nesse caso aqui, eu usei uma técnica diferente da outra do tear manual que é anterior. Certo? Então, eu vou mostrar agora para vocês como montar o tear alternativo, né? A gente pode construir ele a partir de uma tela. Nesse caso aqui, eu estou exemplificando com uma tela, né? Uma moldura de pintura. Essa moldura, ela tem 20 por 30, foi o tamanho que eu comprei, uma tela de pintura normal, comum, certo? Você pode mandar também fazer o bastidor, se você quiser, só que eu acho que fica mais caro. Isso aqui você encontra a partir de R$ 8,90, R$ 9,00, R$ 10,00, você encontra uma telinha desse tamanho. Você vai retirar o tecido da tela, né? A tela da moldura. De que forma que você pode fazer isso? Você pode tentar arrancar o grampo ou cortar com estilete. Eu aqui cortei com estilete, eu achei mais prático, porque o grampo, a depender da tela que você compre, o grampo vem tão preso. Deixa eu só suspender para vocês verem esses grampos. Eles vêm tão rebatidos sobre o tecido que fica difícil você arrancar. Então, se você não tiver uma ferramenta que suspenda esse grampo para poder você puxar com um alicate, por exemplo, a outra alternativa é você cortar. Então, eu preferi cortar com estilete. Olha como eu fiz. Eu peguei aqui, ó, no lugar onde eu deixei esse grampo para mostrar a vocês. No lugar onde está o grampinho, eu venho com o estilete, ó, passo de um lado do grampo, passo do outro lado, dos 4 lados do grampo, né? Das duas laterais mais longas, e aqui na parte superior e inferior eu corto também. Corto em volta do grampo todo, certo? Eu cortei em volta dele todo aqui, tá cortadinho, e é só puxar que ele sai, tá? Só puxar que ele sai. Vai ficar um restinho de tecido, mas isso aqui não vai empatar, né? Esses grampos que ficam na peça, certo? Ó, os grampinhos que ficaram na peça e o restinho de tecido que fica não empata. Se você preferir, pode continuar passando estilete, porque sai tudo, tá? Feito isso, o que é que vocês vão fazer nessa tela? A gente vai fazer as marcações da posição, porque esse tipo de tela a gente coloca preguinhos, certo? A gente faz um TA, né, com a tela de madeira com preguinhos. Eu já marquei o lado de cá e vou mostrar a vocês de que forma que eu marco. A primeira coisa que eu fiz aqui foi passar uma linha com 1 centímetro, né? Dividindo essa parte aqui, ó, que ele tem aqui, ó, ele tem 2,2, né? 2,2 de largura. Eu passei uma linha mais ou menos no meio, né? Deu uma distância de 1 centímetro. Passei uma linha horizontal certinha de um lado, passei a linha horizontal certinha do outro, e aí depois eu vim dividindo essas linhas na mesma distância. É importante, gente, que essa distância de um ponto para outro seja igual, seja equivalente. Todos equivalem à mesma distância. Porque senão, na hora que vocês forem passar o fio do urdume, vai ficar com distâncias diferentes e fica feio o trabalho, né? Não fica bacana. Então, a primeira marcação que eu fiz foi na direção, ó, da borda da tela. Então, nessa direção aqui, eu vim aqui, já marquei um traço, vim do outro lado também, botei a régua, passei um traço. Então, eu já criei duas extremidades na mesma direção dessa borda. Do lado inferior, eu fiz a mesma coisa. Botei a régua aqui, passei, botei a régua do lado de cá, passei. Nesse lado aqui, eu já comecei a marcar, já fiz as marcações, melhor dizendo. Fiz as marcações, virar assim para vocês enxergarem. Marquei o primeiro ponto e fui marcando de 1 em 1 centímetro. Se vocês preferirem fazer o urdume
mais unidinho, né? O urdume, só relembrando, o urdume são esses fios que seguem no sentido longitudinal do tecido, tá? Então, nesse tecido aqui, nesse caso aqui, são os fios vermelhos que estão descendo, tá? Então, aqui, ó, eles vão descer nesse sentido aqui. Eu marquei, ó, de 1 em 1 centímetro. Se preferirem, vocês podem marcar de 8 em 8 milímetros, tá? Marquei todos. Como essa abertura daqui tem 15,5, o que foi que aconteceu? Sobrou meio. Eu marquei os 15 e deixei o meio à parte. Eu vou pregar os preguinhos em cima da marcação dos 15 e vou deixar esse à parte. A minha telinha, o meu urdume, ele vai ficar meio centímetro mais para dentro, tá? Inclusive aqui, gente, eu marquei, fiz uma marcação extra que eu vou botar, além desses 15 preguinhos, 15 não, deu 16. Além desses 16 preguinhos aqui, eu vou colocar um extra aqui para poder amarrar o fio inicial, tá? De algumas pessoas da sala não fizeram, não colocaram, até porque eu também não avisei, né? Mas é bacana colocar mais um preguinho extra aqui do lado de fora da marcação para que o fio inicial seja amarrado aqui, tá? Feito esse lado de cá, eu vou agora marcar o lado inferior. O importante nesse momento, gente, é que a marcação inferior esteja na mesma direção da superior, porque senão o urdume vai ficar, ó, torto, vai começar a ficar levemente torto e fica feio o trabalho, né? Vai ficar troncho. Então, alguns na sala eu vi, até de quem fez de papelão, eu vi com a marcação torta. Então, se eu comecei a marcar 1 centímetro daqui, 1, 2, 3, 4, 5, e sobrou meio cá, eu vou fazer a mesma coisa na parte inferior. Eu vou começar a marcar aqui, ó. Comecei a marcar de cá. 1 centímetro, ó, 1, 2, 3, 4, parei aqui no 7, aí vem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sobrou mais um pedacinho do meio, tá? Eu vou manter. Então, o meio que sobrou ficou inferior, ficou na mesma direção do meio que sobrou na parte superior. Isso é importante, tá? Para que o urdume suba e desça na mesma direção. Então, nessas marcações agora, começando aqui desse cantinho, eu vou bater preguinhos. Tem que ser aquele prego sem cabeça, certo? Porque aquele prego que tem a cabeça, ele empata na hora que a gente for tirar essa trama daqui, empata de sair. Então tem que ser os preguinhos sem cabeça. Então, com o martelinho, essa madeirinha não é dura, é uma madeira macia. Vocês podem bater o preguinho sem cabeça em cada marcação dessa, tá? E aqui na parte inferior, vocês também deixam, né? Batem um preguinho do lado de fora também para poder amarrar o final, tá? Então, aqui está o início, o final será do lado de cá, certo? Então, esse daqui eu vou bater os pregos e no próximo vídeo eu mostro ele montado. Vou mostrar agora o do papelão. O do papelão é o seguinte: é o material mais barato ainda, porque vocês não vão comprar. Vocês vão procurar papelão em supermercado, enfim, em qualquer loja que tenha descarte de papelão. O importante é que o papelão seja resistente, gente. Olha, esse papelão aqui, ó, foi de molho de tomate. Então, ele é bem forte, bem resistente, ele não dobra facilmente, certo? Então, o ideal é que sejam caixas de embalagens tipo lata, né? Como lata de leite, extrato de tomate, que são as caixas mais resistentes. Então, verifiquem quando vocês forem pegar no supermercado, quem for optar em utilizar o papelão, porque aí não precisa comprar o TA, né? De madeira. Apesar porque aí vocês têm que levar em consideração o TA de madeira e os preguinhos que vocês têm que comprar, fora os fios também, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu trabalhei esses dias, foi esse aqui. É o mesmo material, foi da mesma caixa, certo? E aí o que aconteceu? Eu fiz, além desses três que eu mostrei para vocês, olha quanto eu fiz usando o mesmo TA. Além desses três, eu fiz outros, né, que já estão em outra serventia. E agora, já chegando no quinto ou sexto, que começou a ceder aqui, ó. Começou a ceder. Então, esse aqui já não vai servir para eu dar continuidade. Por quê? É o mesmo que acontece quando a gente usa o papelão mole. Quando a gente usa o papelão mole, ele se dobra logo no início do trabalho. Então, perceba que esse meu aqui já veio dobrar agora, ó. Depois de muito tensionamento de fios,
Agora é que veio começar a dobrar. Então, agora mais ele já não presta. Só se eu colar aqui no fundo, ó, um outro papelão duro, para poder eu conseguir manter ele bem firme, né? Teve uma aluna que agora não me recordo quem foi, que perguntou se podia colar, dobrar o papelão e colar atrás. Pode, agora tem que verificar se ele vai ficar com essa firmeza. Outra coisa que tem que ter cuidado é colando para ele não ficar grosso, né? Nas extremidades, porque é onde a gente vai passar a argolinha. Então é importante que ele fique, pelo menos nessa parte, ele fique com essa espessura. Então, se você for colar outro papelão por baixo para tentar deixar firme, cole deixando ó, a margem de 1 centímetro, que é a margem que a gente vai fazer aqui agora, que é essa margem daqui, ó. É importante que essa margem não fique muito dura, porque na hora que a gente for tirar, né, a trama daqui do TA, ele tem que dobrar um pouquinho. Então, se ficar muito duro, também não dá, certo? Então, para poder montar, né, eu vou montar esse outro aqui para vocês verem, a gente vai dar 1 centímetro de distância na parte superior. Gente, é importante vocês terem esse cuidado de medir, de usar os materiais adequados para isso. Né? Tiveram pessoas que não marcaram, tiveram pessoas que cortaram aleatoriamente, aí a marcação sai torta, o trabalho tende a sair torto, tende a sair mal feito. Então, ó, marquem com a régua essa distância de 1 centímetro da borda inferior, da outra borda, né, da borda oposta. Tá? Já marquei dos dois lados, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou marcar 1 centímetro de fora a fora. Antes, eu vou medir aqui para saber quanto tem aqui, ó. Ele tem, esse meu pedaço, tem 19 centímetros certinho. Eu tinha pedido a vocês para fazer de 20 por 30, mas se for um pedaço menor, não tem problema. Aqui o meu tem 19 por 27, certo? Eu vou marcar agora o 1 centímetro certinho de distância de um para o outro. Ó, 1 centímetro. Eu vou marcar até o contrário para poder conseguir cortar já na posição certa. Vou virar aqui para vocês verem. Vou marcar logo na linha, que fica claro para vocês. E depois eu vou cortar nessa parte do lado direito, né? Nessa parte do 1 centímetro. Cortando até o limite dessa linha. Então, pronto, 1 centímetro aqui, tá? Do lado de cá. Eu vou medir na mesma direção, ó. Porque o daqui ficou um pouquinho menor por conta do amassado. Ficou um pouquinho menor, mas, de qualquer forma, ele ficou ó, com 2 milímetros menor, esse último aqui, tá? Então, o de cá também tem que ficar com a mesma largura, para essa trama não ficar torta. Porque essa pequena diferença, né, essa pequena diferença na medida, dá diferença sim na hora que você for prender o fio do urdume, ele dá diferença, tá? Pronto, marquei aqui. Então, como o 1 começou aqui desse lado, eu venho começando a marcar o 1 desse lado de cá também, no mesmo lado, na mesma posição. E vou deixar o 9 milímetros para o lado de lá. Venho marcando então parece até que eu estou ninando. Marco 1 centímetro de todos eles, pronto. O tamanho menor ficou para o lado de cá, na mesma direção do lado de cá também. O restante ficou com 1 centímetro. Agora eu venho com minha tesoura e vou cortar ó, até essa marcação do 1. Com cuidado para não passar. Venho cortando. Ó. Como é um papelão mais durinho, eu venho cortando. Posso usar estilete também, se preferir. Mas com cuidado para não ultrapassar a marcação do 1 centímetro que vocês vão fazer. Eu sei que algumas pessoas disseram que vão refazer a técnica. É bacana, é importante. Porque a perfeição a gente alcança em tudo com a prática, tá? Não pensem que na primeira vez que eu fiz isso, que eu fiz bonito. Claro que não. Né? Cortei todos aqui. Vou cortar o outro lado agora. Certo? Então, tudo na vida, a gente só alcança a perfeição praticando.
né? Então não adianta se frustrar se o primeiro não deu certo. Porque o que importa é tentar fazer mais uma vez. Não gostou do fio que usou? Muda, usa outro fio, né? Não gostou do material? Errou a finalização? Faz de novo, né? Quando a finalização do trançado termina de um lado, tem que recomeçar do mesmo lado. Não pode ser do lado oposto para poder a gente fazer as junções. Pronto, eu já risquei, já cortei, já está todo marcadinho. Então, aqui o meu tear de papelão já está pronto. Esse já está pronto. O de madeira falta eu pregar os preguinhos, tá bom? Então, aqui eu vou encerrar esse vídeo aqui, certo? Para poder eu fazer o próximo, mostrando para vocês como é que faz o trançado, tá? Então, esse vou encerrar aqui. Aguardem o próximo.